Bora, nação tricolor, tudo bem? Vamos falar das últimas, gurizada. A gente precisa falar sobre mercado de transferências. Tem alguns rumores, alguns burburinhos falando de Gabigol. Mas a gente precisa esclarecer bem a situação do Gabigol, tá? Porque não é tão fácil quanto parece uma possibilidade dele parar aqui no tricolor. Vamos falar ainda sobre o lateral esquerdo Marlon. Tem atualização sobre o Marlon e ele vai sair da nossa listinha ali de possibilidades. PP, gurizada. O PP tá pensando em ir embora? Qual é a situação do PP? Ele fez um movimento muito importante que eu preciso te mostrar e eu preciso te dizer o que aconteceu aqui. A reapresentação acontece hoje, tá? E a grande expectativa fica por conta de Soteldo. Vamos confirmar o que aconteceu com o Soteldo direitinho hoje. E ainda tem a definição dos dias, horários, transmissões, tudo direitinho da fase de grupos da Libertadores da América. Bora falar sobre isso? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Valeu, nação tricolor, obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada? Porque nessa terça-feira a Conmebol divulgou as datas, os horários e os próximos passos do tricolor na Libertadores da América. Vamos ver a tabelinha direitinho? Olha só então, o tricolor vai estrear contra o The Strongest, como a gente já sabia, no dia 2 de abril, uma terça-feira às 21 horas, tá? Lá em La Paz, na altitude da Bolívia, com transmissão do Paramount. Vou colocar as transmissões para vocês aqui porque fica mais fácil. O primeiro jogo, ele vai ser o único às 21 horas. Todos os 5 jogos restantes serão às 19 horas, tá? Então, os primeiros 3 jogos na terça-feira e somente o primeiro às 21 horas. O segundo jogo, Grêmio e o Huachipato, dia 9 de abril, terça-feira, às 19 horas na Arena, transmissão do Paramount também. Estudiantes e Grêmio, dia 23 de abril, uma terça-feira, às 19 horas, em La Plata, na Argentina, transmissão da ESPN e do Star Plus. Esses são os primeiros 3 jogos do mês de abril. Os últimos 3 jogos da fase de grupos, e aí já são no mês de maio. O Huachipato e Grêmio, dia 8 de maio, uma quarta-feira, às 19 horas, tá? Transmissão do ESPN e do Star Plus. Grêmio e Estudiantes, dia 15 de maio, quarta-feira, às 19 horas, no Paramount também a transmissão. E, encerrando, na rodada 6, no caso, Grêmio e The Strongest, dia 29 de maio, quarta-feira, às 19 horas, também transmissão da ESPN e do Star Plus. Beleza, gurizada? Então, está aí os nossos primeiros compromissos com transmissões, dias e horários definidos já pela Conmebol. Vamos avançar? Vamos falar de reapresentação? Hoje à tarde acontece a reapresentação do tricolor após esses 3 dias de folgas que foram dados aos jogadores por conta da data FIFA. Claro que todos os olhares estarão mirados em Soteldo. Soteldo colocou lá aquela fotinho, né, com a palavra pronto no domingo. A esposa dele também fez algumas publicações referente a isso, então vamos lá. A gente tá de olho no Soteldo, se ele tá pronto, se ele não tá pronto. Começando já a preparação pro confronto contra o Caxias na próxima terça-feira. Não acredito que o Soteldo vá jogar, né? Acredito que talvez ele possa ser relacionado, ficar no banco e tal. Mas jogar eu acho um pouco difícil ainda. Até pelo tempo que ele ficou parado, condicionamento físico, questão toda. Talvez ele volte no primeiro jogo da final ou até na Libertadores já. Então, agora começa a preparação para esse confronto contra o Caxias. Mas, na segunda-feira a gente tem um compromisso também. Aquela secadinha. Né? Ficar de olho ali quem é o nosso possível, vou colocar como possível, tá? Nosso possível adversário na final, até porque a gente ainda não confirmou também, né? Vamos pregar o respeito aqui, pregar o respeito só. Mas vamos lá, né? Tem o jogo contra tem o jogo do Inter contra o Juventude, vamos dar aquela secada, torcer pro Juventude e tal. Então, vocês estão ligadinhos já nessa aí, né? Então, segunda-feira também tem um compromisso da secação. Gurizada, vamos falar de mercado de transferências então, porque eu tenho algumas atualizações para fazer para vocês, porque nas últimas horas surgiram muitos boatos, muitas informações desencontradas, muitas questões quanto a isso. Vamos lá. Tudo começou com uma entrevista do presidente Alberto Guerra lá em Luque, no Paraguai, quando ele fala que o tricolor está no mercado de olho não só em zagueiro, mas também como possibilidades de outras contratações para outras posições. E a gente sabe que lateral esquerdo, né? O Renato já disse que precisa de um fazedor de gols, de um jogador ali pro ataque, enfim. Começaram então as especulações sobre Gabigol. Por que Gabigol, Diogo? Gabigol tem contrato até dezembro com o Flamengo, a renovação com o time carioca está bem complicada, está bem emperrada, o Gabigol não vem jogando, vem perdendo espaço com o Tite, enfim, tudo isso são ingredientes, né, para uma grande expectativa, para grandes burburinhos e grandes informações que muitas vezes não são verdades. A questão que eu preciso trazer para vocês, caso o Gabigol não confirme a sua renovação de contrato com o Flamengo,
o Flamengo deverá fazer a negociação de venda do Gabigol agora no mês de junho, que é quando ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então o Flamengo tenta a negociação com outra equipe, até para o Gabigol não sair de graça lá no final do ano, e aí sim o Grêmio poderia entrar nessa jogada. Mas também tem um fato que é: o Gabigol pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe ali no meio do ano. E aí o Grêmio poderia entrar nessa parada. Só que tem um seguinte: o Grêmio tem 2 fortes concorrentes: Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians também analisam essa situação e estão de olho nos desdobramentos de tudo isso. O Grêmio também analisa, o Grêmio também está de olho. Mas eu coloco para vocês: pro Gabigol vir no meio do ano, o Grêmio teria que fazer um investimento. O Grêmio teria que pagar um valor ao Flamengo. E eu não vejo isso acontecendo, principalmente tendo Corinthians e Palmeiras querendo assinar um pré-contrato. Então, o Grêmio precisa ficar esperto e ficar de olho, porque lá no final do ano, o Gabigol poderia ir para qualquer outra equipe e ele ficaria com essa grana que hoje o Flamengo gostaria de receber no meio do ano, como luvas. Entendeu? Se o Flamengo ali no meio do ano vender o Gabigol, vamos chutar aqui um valor, tá? 20 milhões. 20 milhões de euros. O Flamengo vende o Gabigol. Lá no final do ano, o Gabigol pode pedir esse valor como luvas. E aí o valor, ao invés de ir pro Flamengo, não, vai pro Gabigol, porque ele vai estar sem contrato. Então tem esse detalhe também que a gente precisa ficar esperto, ficar de olho, porque o Gabigol, pra ele, daqui a pouco, no valor financeiro, é muito mais rentável ele assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, lá no final do ano pegar esse valor todo em luvas, do que agora deixar esse dinheiro todo pro Flamengo e já jogar o segundo semestre numa nova equipe, no caso, aqui do Brasil ou qualquer outro país. Beleza? Vamos ficar esperto, vamos ficar de olho nessa situação. Lateral Marlon, gurizada. O Marlon, ele foi sondado pelo Grêmio, tá? O Grêmio chegou a perguntar valores e tudo mais, essa era uma proposta com o Cruzeiro, mas a questão é que o Cruzeiro pediu 4 milhões de dólares. Esse jogador é um jogador que esteve no radar do Grêmio e se tinha uma expectativa de que o Grêmio poderia fazer um movimento por ele agora na janela de abril, essa pequena janela. Mas acabou. O Marlon assinou a sua renovação de contrato com o Cruzeiro, ele tinha contrato até dezembro de 2024, agora vai até 2026, e aí coloca um balde de água fria nas expectativas por Marlon. Então, Marlon, nós riscamos da nossa listinha ali porque ele renovou com o Cruzeiro, beleza? Ainda falando sobre possibilidades e mercados, a gente precisa ficar de olho dentro do nosso vestiário. E tem alguns movimentos acontecendo. Isso porque agora, durante o período de folga, o PP, ele finalizou o seu passaporte italiano. Diogo, o que eu tenho que ver com isso? Gente, vamos lá. O PP, ele finalizando o seu passaporte italiano, ele tendo o seu passaporte italiano agora em mãos, ele facilita e muito a sua entrada na Europa. Por quê? Porque ele não entra como um jogador estrangeiro. Ele poderia jogar em qualquer equipe da Europa como um jogador do país, no caso. Seria mais ou menos por aí. Ele não entra como um jogador brasileiro, não entra como um jogador estrangeiro na cota. E isso é um diferencial muito grande na hora de uma negociação, porque os times europeus dão, né, uma preferência para quem tem passaporte por conta dessa pequena cota aí para estrangeiros. Então o PP não ocupando essa vaga, ele já facilita muito a sua entrada nos países europeus. Não há proposta, não há uma sondagem no momento, mas é bom a gente ficar esperto quanto a tudo isso. Beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Esse vídeo em nome de MrJack.bet, a nossa patrocinadora. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que te leva diretamente para o site da Mr. Jack. Lá tu faz o teu cadastro, deposita quanto tu quiser e tu já sai brincando e te divertindo com a Mr. Jack. Então vai lá, corre lá. Brinca, deposita, mas com muita responsabilidade. MrJack.bet, vem ser Jack você também, aposte com responsabilidade. Tô de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal. Gostou do conteúdo? Gostou do nosso canal? diogoanunciar@gmail.com. Manda tua mensagem, vamos conversar. Grande abraço, até a próxima. Tchau!